Minhas saudações a todos e a todas. O meu nome é Vinícius de Barros Monteiro, sou estudante de bacharelado em agronomia pelo Instituto Federal de Pernambuco, campus de Vitória de Santo Antão, e junto a Fábio Porfírio, também estudante de agronomia pelo IFPE, campus de Vitória, vamos apresentar o nosso projeto de extensão, intitulado por Semeando a Sustentabilidade e Promovendo a Educação Ambiental em Escolas Estaduais da Microrregião da Mata Central Pernambucana. Esse trabalho é orientado pelo professor Alberto Belo. Então, um dos primeiros motivos pelos quais a gente foi levado a conduzir esse trabalho foi justamente o crescimento das preocupações com as questões ambientais. Isso porque a gente sabe que os recursos naturais estão sendo retirados da Terra em uma velocidade maior do que ela consegue recompor. Então, isso traz um desequilíbrio para o nosso planeta, né? Dois estudos realizados pela WWF, um no ano 2010 e um no ano 2019, mostra justamente a velocidade com qual está sendo retirado esses recursos, né? Então, em 2010, a WWF mostrou que em 2050 seriam necessários 2,5 planetas para abastecer a população. Mas essa projeção se antecipou em 80%, já que em 2030 seria necessário dois planetas para abastecer a população. Então a gente consegue ver que essa projeção é de quase 10 anos de diferença e é uma projeção que ela está se antecipando muito rápido, né? 80% em apenas 10 anos. Então, daqui a 10 anos, como vai estar essa projeção, né? Então, é uma preocupação que levou a gente a repensar sobre nossas atitudes. Além disso, existe uma outra preocupação também, que é justamente com a interferência da globalização na vida das pessoas, onde a gente consegue ver, né, como está retratado nessa imagem, a tecnologia influenciando as pessoas a consumirem cada vez mais, né? Então, esse consumismo imediato das pessoas faz com que elas acabem descartando produtos na natureza de uma forma incorreta, faz com que elas queiram mais produtos e para se obter mais produtos é necessário retirar mais recursos naturais e isso vai causando um desequilíbrio, né? Então, além disso, é necessário a gente observar também a questão da tecnologia, porque além dela influenciar nessa questão do consumismo, ela também tira as pessoas da natureza, né? Então as pessoas ficam trancadas dentro de casa, olhando para uma televisão, olhando para um celular, olhando para uma tela de um computador e acaba perdendo o contato com a natureza. Por isso é necessário repensar. E aí a gente entra em um outro ponto, que é uma forma que foi pensada, né, para reverter as situações anteriores, que é justamente a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental proposta pela Lei Federal de número 9.795 de 1999, onde propõe a educação ambiental imposta em instituições de ensino, tanto de forma formal ou informal, o que de certa forma acaba obrigando as instituições a promoverem, né, atividades que remetem à educação ambiental, levando as pessoas, né, a terem um senso crítico sobre o meio ambiente, a terem uma consciência ecológica, e isso é muito importante. Além disso, o nosso trabalho ele também tem um outro cerne, que é justamente a promoção de conhecimentos e práticas sobre agroecologia e desenvolvimento sustentável. Essas práticas e conhecimentos acabam, né, disseminando-se como agentes multiplicadores. E aí é extremamente importante porque esse desenvolvimento sustentável ele só vai poder ser colocado em prática se as pessoas tiverem esse conhecimento. E aí a gente entra aqui na parte dos nossos objetivos, que a gente elencou 5 objetivos. Esses objetivos foram muito fáceis de entender, né, e de conduzir o nosso trabalho. Então, é, a gente vai ter alguns objetivos que foram cumpridos ao longo do nosso trabalho, mas alguns a gente ainda está em aberto, como, por exemplo, esses que estão destacados em amarelo. Os minicursos relacionados à agroecologia e sustentabilidade e à reciclagem de materiais para evitar a poluição do meio ambiente, a gente infelizmente não conseguiu colocar em prática, porque o nosso cronograma, né, o cronograma da instituição ao qual a gente está vinculado, que é o IFPE, e o cronograma das instituições de ensino a qual a gente está aplicando o projeto, às vezes acabava que não se coincidia. E isso fazia com que a gente não colocasse em prática essas atividades, porque o nosso objetivo
era colocar essas atividades de uma forma presencial. E a partir do momento que a gente não conseguiu colocar ela presencial, a gente acaba não destacando em verde, né? Porque a gente não executou ela. E aí a gente, infelizmente, não vai conseguir mostrar aqui nesse trabalho, mas a gente tem uma data marcada para executar essas atividades, que é o dia 18 de novembro desse ano. E aí a gente vai realizar a implementação de uma horta e a gente também vai realizar mini cursos que refletem a reciclagem de materiais. Então, a partir daí, a gente vai estar com todos os nossos objetivos concluídos. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Porfírio e, dando continuidade à apresentação do nosso projeto, vou falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Primeiro, houve, né, a articulação com a gestão, com o corpo docente e os alunos, a fim mesmo de alinhar nosso projeto, né, é, e também conversar um pouco e fazer toda essa articulação com o pessoal dessas escolas. Posteriormente, foi feita a aplicação de questionário a fim mesmo de conhecer esse nosso público-alvo que foram, né, os alunos, para saber a vivência deles, o que eles conheciam dessa nossa temática, para aí sim começar nossas atividades, que a princípio foram atividades teóricas, né, de forma remota, online, através de algumas plataformas, é, onde a gente ofertou palestras, rodas de debates. E posteriormente, agora, né, onde a gente se encontra, são as atividades práticas de forma presencial. Como o Vinícius falou, a gente teve um probleminha ao encaixar essas atividades, mas já está tudo marcado e vamos ter a realização dessas atividades práticas presencialmente nas escolas. Aqui nas atividades realizadas, trouxemos aqui as visitações nas escolas. Essa é um exemplo, onde fomos lá conversar com os alunos, né? Explicar um pouco mais sobre o nosso projeto, tirar dúvidas, conhecer as escolas, a área onde vamos trabalhar. Também temos a criação de grupos de WhatsApp. É uma ferramenta bastante importante na qual ela acaba encurtando, né, o espaço físico, né, onde a gente pode debater ali a qualquer hora e qualquer dia, onde a gente utilizou essa ferramenta para divulgar nossos eventos, como as palestras, e também para tirar dúvidas, conversar, explanar um pouco do nosso projeto através desses grupos. Aqui trouxemos algumas questões na qual estavam no questionário e serviu para a gente conhecer esses alunos. Trouxemos duas, na qual esse primeiro gráfico foi perguntado se há produtor rural na família, né? E pouco mais aí de 50% falou que não tem ou não conhece, não sabe. Isso reforça a importância, né, da gente disseminar um pouco sobre essa temática, né, sobre as ciências agrárias, sustentabilidade. E esse gráfico 2 foi sobre a realização de atividades com essa temática também, de sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Onde aí pouco mais de um terço falou que não é recorrente, né, a realização de atividade dessa temática. Então aí esses gráficos serviram para que a gente pudesse, né, trabalhar mais essa parte defasada de, dessa temática. Aqui são outras atividades, que no caso são as palestras. Trouxemos duas como exemplo. Essa primeira aqui com o Rubenice, né, engenheira agrônoma, que ela tem um vasto conhecimento aí na agricultura familiar e na agroecologia. Ela falou um pouco para esses alunos sobre a importância das ciências agrárias, né, no cotidiano da sociedade. E também trouxemos Tiago, que ele é nutricionista, e ele falou um pouco sobre o porquê, né, se alimentar-se bem aí com produtos de qualidade.
Além disso, a gente também confeccionou algumas cartilhas informativas, né, como forma de disseminar o conhecimento teórico. Então, a nossa primeira cartilha foi como montar uma horta, porque, como a gente já falou anteriormente, vai existir uma prática, né, nessa sexta-feira de 18, que é justamente a implementação de uma horta. E aí, através dessa cartilha, eles poderão ter o conhecimento teórico e guardar também, né, como um material de apoio para o momento seguinte que eles quiserem utilizar. Então, foi uma forma que a gente achou, né, que a gente encontrou de deixar esse conhecimento guardado para futuras pesquisas, né? Também a gente realizou a confecção de uma outra cartilha, que foi a cartilha Recicle, que é justamente a questão da reciclagem, né? A gente acha importante tratar sobre esse assunto. E aí, nessa cartilha, a gente mostra, né, o tempo de decomposição de alguns produtos. Então, isso, de certa forma, vai levar esses jovens, talvez, a repensar como eles estão depositando o seu lixo, né, no meio ambiente. E também a gente trouxe aqui algumas formas de reciclar, por exemplo, a garrafa PET, né? Que muita gente tem, quer dizer, quase todo mundo tem contato com a garrafa PET e muitas vezes descarta de uma forma incorreta. Então a gente traz aí algumas ideias que podem ser originadas a partir de uma garrafa PET e também a gente traz o conhecimento aí dos 3 R's, né? Que é o reduza, reutiliza e recicla, que apesar de ser muito difundido, tem gente que ainda não conhece muito bem. E aqui, pessoal, foi o reconhecimento, né, da área onde as hortas serão implementadas agora no dia 18. Essa foto aí no lado esquerdo é do ETEMEB, onde foi dado esse espaço a partir da gestão para que a gente pudesse trabalhar. E essa área da direita é do Tristão Ferreira Bessa, na qual os alunos já chegaram a trabalhar com hortas, mas, como vocês podem ver, é um espaço pequeno, ele precisa aí de uma revitalização. Então, a gente está indo lá para dar uma melhorada nessa área. É só uma E como, pontuação que eu gostaria de fazer em relação ao Erem Cristão Ferreira Bessa, é que, apesar de eles já terem implementado uma horta, o espaço que eles possuem é um espaço bem reduzido. Então, a gente vai precisar, né, nessa sexta-feira, ter uma outra forma de implementar uma horta. Então, o que a gente pensa é justamente de colocar talvez uma horta vertical, né, com as garrafas PETs. Então, a gente está pensando direitinho como vai executar essa atividade, mas a gente já sabe que não vai ser só um cultivo em solo, né? A gente vai precisar também ter outros métodos para a gente aplicar essas hortas, para tanto otimizar o espaço, como proporcionar, né, uma maior quantidade de produção, né? exatamente, Vinícius. E como conclusão, trouxemos aqui alguns pontos. O primeiro são objetivos alcançados, né? A gente conseguiu êxito na maioria das nossas atividades. Está faltando apenas essa prática, na qual vamos fazer agora. E também tivemos a participação satisfatória dos alunos. Foi excelente, assim, em questão de participação, eles foram bastante presentes no decorrer do projeto. Também ressaltar a importância da educação ambiental, que, como o Vinícius falou, já é praticada na sala de aula. No entanto, a gente tentou aprofundar mais, né, esse viés e botar em prática também com eles. E, por fim, a propagação das ciências agrárias e do nosso campus Vitória de Santo Antão. Como a gente viu através do questionário, muita gente ali não teve contato com as ciências agrárias, então a gente também tentou mostrar um pouco dessa área para eles e também falar um pouco do nosso campus, já que grande parte desses jovens já está em processo de formação do ensino médio e quem sabe possam ingressar lá para o campus Vitória de Santo Antão. Então, antes de finalizar de fato nosso trabalho, a gente traz aí essa frase de Paulo Freire, onde ele diz que a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E é justamente isso que a gente traz com o nosso trabalho, é educar as pessoas em relação ao meio ambiente. E através dessa educação fazer com que as pessoas possuam um pensamento crítico em relação ao meio ambiente, possuam consciência ecológica
e aí transforme o mundo, né, da forma como ele realmente merece ser transformado, né, com coisas boas, né? Então, é isso, é justamente seguindo essa linha de raciocínio que o Paulo Freire traz que o nosso trabalho se norteia, e é isso. Então, fica o nosso muito obrigado. A gente agradece imensamente ao nosso orientador, o professor Alberto Belo. A gente também agradece a coordenação de extensão do IFPE Campo de Vitória e a todos que, de certa forma, colaboraram com o nosso projeto, tanto a gestão das instituições de ensino a qual a gente aplicou, quanto os alunos. E, enfim, nosso agradecimento a todos. Muito obrigado.